Hope, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hope Pod Save, o podcast da Save. O nosso primeiro podcast do ano, janeiro de 2025, chegou. Pois é, e é hora de falar sobre algo essencial: planejamento financeiro. Um planejamento eficaz não só otimiza recursos e melhora receitas, mas também antecipa e mitiga obstáculos financeiros. Esse é um processo contínuo que conecta os resultados de hoje às ambições de amanhã, levando em conta fatores internos e externos também. E com metas bem definidas de crescimento e expansão, as empresas fortalecem a sua saúde financeira, e contar com consultoria especializada em contabilidade é de extrema importância para maximizar a eficiência fiscal e se preparar para o futuro. E para enriquecer o nosso bate-papo de hoje, nós vamos receber uma convidada muito especial, abrindo 2025 com um assunto maravilhoso para vocês. Ela que é uma especialista apaixonada por números e desenvolvimento de pessoas. Com uma carreira de 15 anos na Audit Consult, ela se especializou em contabilidade para empresas de locação, ajudando-as a navegar pelas complexidades fiscais e contáveis. Além de ser contadora e gestora, Jéssica vive a rotina corrida de uma mãe de 3 meninas e esposa. Olha só, não é uma tarefa fácil, vocês sabem, né? Bom, vamos discutir com um planejamento contábil e tributário eficaz para transformar o caixa de uma locadora em 2025. Recebemos hoje, aqui no Hope Pod Save, Jéssica Fernandes. Tudo bem, Jéssica? Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Que honra, hein? Fazer parte desse primeiro podcast do ano de 2025 e que responsabilidade que você me deu. Pois é. Mas uma responsabilidade boa. Ótima. Afinal de contas, a gente vai falar de uma coisa que é importante para todo mundo. Essa questão financeira e começar o ano já se organizando. Finalizar o ano e começar o ano se organizando financeiramente é muito importante, né, Jéssica? Exatamente. E é obrigação, você, dono de locadora, é obrigação Nossa. sua manter esse fluxo aí saudável. Pois é, isso é muito importante. Bom, mas já vamos começar aqui querendo saber quem é Jéssica Fernandes. Se apresenta aí pra gente, Jéssica, porque você é contadora, mãe dedicada de 3 meninas, esposa, apaixonada por números, que é totalmente o meu oposto, Jéssica. Você tem muito que me ensinar ainda, porque número pra mim sempre foi um problema, né? Sim. Mas fala um pouquinho da sua carreira, da sua vida. Bom, Bruno, eu falo que eu sou uma mulher tentando equilibrar todos os pratos para ver se nenhum cai. Imagina. Bom, É só de praticamente ter três crianças para cuidar, Exatamente. uma casa para conciliar. É isso aí. Mas, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Pelo meu trabalho. E sou apaixonada também por ser mãe, sou apaixonada por ser esposa. Então, sim, dá para conciliar todas as áreas, Bruno. Tem momentos que a gente precisa se dedicar um pouco mais àquela área que está necessitando mais de atenção. Mas você consegue, sim, ser excelente aí em todas as áreas. Que legal. E uma coisa que eu levo para mim é a gente ter humildade de saber que nós não sabemos de tudo. E o que vale é você estudar, é você ler, é você aprender a cada dia para ser um ser humano melhor. Com certeza, com certeza. Ninguém é dono da verdade, né, Jéssica? A Exatamente. gente sempre tem coisa para aprender, a gente sempre tem coisas para enriquecer, aprimorar, se atualizar, ainda mais no mundo de hoje, que, né, tecnologia e tudo está Sim. evoluindo muito rápido e tudo mais. Então, a gente também tem que ter essa humildade, como você falou, de estar sempre aberto para conseguir ali aprender coisas novas e nunca ter talvez essa prepotência, né, de achar que você sabe tudo e tudo mais, e também, assim, se atualizar, né? Porque se a gente não se atualiza, a gente vai ficando para trás e tudo mais. Isso aí. E assim, Bruno, a gente sempre gosta de falar, sempre que a gente dá um curso, né? Nós fazemos curso também, vou falar mais à frente sobre isso. Nós falamos o seguinte: olha, abre a mente. Só assim. peço isso. Vocês que estão assistindo esse podcast, abre a mente, só absorve, sabe? Não Sim. discuta, não critica, anota tudo. Depois vocês vão lá e estudam mais a fundo sobre o que está sendo tratado. E nós temos até uma frase, né, que a gente sempre fala, que é: as mentes funcionam igual paraquedas, né? Elas só funcionam se estiverem abertas. Olha. Né? Então, paraquedas só funciona se estiver aberto, a mente também só funciona se estiver aberta. Com certeza, para qualquer coisa, né, Exato. Jéssica? Para tudo nessa vida, uma mente aberta
traz muito mais possibilidades da gente não ficar ali fechado, limitado, né? Uma mente Exatamente. aberta faz com que a gente consiga expandir, crescer e enxergar novos horizontes também, né? É isso aí, Bruno, é o que a gente leva. E pensando nessa questão aí, então, de abrir a mente, de expandir todo esse conhecimento, eu já quero saber logo de cara como é que a gente faz para elaborar um bom planejamento para ter possibilidade de economias para este ano de 2025. Ótimo, Bruno. Você falou lá, né, economia financeira, vamos fazer um planejamento financeiro, né? O maior custo de uma locadora, um dos maiores, né? Tem vários, mas um dos maiores custos de uma locadora é a parte tributária. Porque, na verdade, o governo é seu sócio. Né? Ele sim. quer ali uma parcela da distribuição de lucros para ele. Então, nós, da Audit, né, eu, Jéssica, a gente atua nessa parte. Vamos reduzir a carga tributária. Né? Então, eu vou falar um pouco aqui sobre a economia tributária, porque está ligada diretamente ao planejamento financeiro. Né? De todo mundo, né? De todas as empresas brasileiras, até nós, pessoa física. Sim, claro. Tá? Então, assim, neste primeiro momento, nós vamos falar sobre economias tributárias, Bruno. E qual que é o primeiro passo que um empresário, que um dono de locadora, controller deve fazer na sua locadora? Primeiro, descobrir quem. Não o como. Tá. É quem. Quem irá me ajudar? Quem irá fazer isso para mim? Né? Às vezes, a gente se preocupa muito com o como. E não é o como. É o quem. O quem terá o como. Tá. Então, Eles quem estão vai ligados. me ajudar? Exatamente. O quem vai saber o como fazer. Tá. Né? Então, neste momento, a gente não está pedindo para que os donos de locadores sejam especialistas no segmento rental na parte tributária e fiscal. A gente pede para que eles tenham um breve conhecimento, que é o que nós vamos trazer aqui, para que gere dúvida neles, para que eles partam para o próximo passo. Certo. Espera aí, deixa eu buscar um especialista para fazer esse planejamento para mim. Então, o primeiro passo que eu digo para todas as locadoras, Bruno, é primeiro achar quem. Quem é a pessoa que vai ajudá-lo a ter economias tributárias, financeiras, contábeis. E aí, claro, Jéssica, mas qual a pessoa que você indicaria, né? Quais as competências dessa pessoa? Tá. Ela tem que estar inserida no segmento rental. Ela tem que ser especialista no segmento rental. Ela tem que saber as regras tributárias, as legislações, porém voltada à área de locação. Né? Porque a legislação ela não foi feita para um segmento só. Ela não foi feita só para as locadoras, não foi feita só para a contabilidade. Claro. Ela foi feita ampla para todos. Aí vale da nossa interpretação e trazer isso para nós. Então, ela precisa buscar um especialista, alguém que entenda do assunto para poder ajudá-lo a ter uma economia maior neste ano de 2025. Que coisa, né? Então, uma coisa está ligada com a outra, mas assim, a gente tem que ir passo a passo, né? Exato. Não adianta querer pular etapas. Então, o quem, o como, enfim, de que jeito as coisas vão fluir, tem que ter um começo, da onde... Porque existem vários caminhos, Claro. né, Bruno? Existem vários caminhos e essa pessoa que vai fazer o planejamento, ela tem que saber quais são os caminhos e o que eu vou encontrar em cada caminho. Sim, as dificuldades também que vão ter, os obstáculos que vão ter nesse caminho, porque nem todo caminho é tão fácil assim. Exato, E a gente tem que estar exatamente. preparado para isso, né? Agora eu quero saber, né? Quais são os caminhos que uma locadora pode encontrar para melhorar o seu caixa? De que forma que isso Ótimo, pode vamos acontecer? começar agora na prática, né? Vamos Acho que lá. agora vão vir as práticas agora. Assim, Bruno, vou falar da área tributária, tá? Que é a principal, como eu falei, e todo mundo quer economia tributária, né? Porque ninguém quer pagar imposto, na verdade. Só que tem como você reduzir a sua carga tributária dentro da lei. Tá? E aí nós precisamos saber quais os caminhos que existem. Hoje, nós temos 3 caminhos. Nós temos o caminho do Simples Nacional, Tá. né? São locadoras que são tributadas por um percentual e de acordo com o faturamento que ela cresce, a carga tributária dela aumenta. Simples, né? O nome fala. Muito simples. É você pegar seu faturamento, aplicar a alíquota ali, pronto. Você sabe qual o tributo que você vai pagar. Então, conforme o seu faturamento vai crescendo, essa carga tributária vai aumentando. Tá? Então, tem que tomar cuidado, que não é porque você está no Simples Nacional que é tudo simples e fácil. Exato. Tá? Às vezes, você está no Simples, mas pagando uma carga tributária alta. Tá? Então, você tem que saber qual que é a evolução do seu faturamento, como a sua locadora vai se comportar neste ano. Né? Porque pode ser que você começou ali com faturamento baixo em janeiro, mas fevereiro você já duplicou, aí depois triplicou, e vai ter um efeito disso dentro do Simples Nacional. Tá. Tá? Outro caminho que a gente encontra, Bruno, é o lucro presumido.
Certo. O que é o lucro presumido, Jéssica? Como o nome diz, é o lucro presumido, é a presunção do meu lucro. Tá. Então, a Receita Federal vem e diz o seguinte: Bruno, você vai ter uma margem de lucro de 32% esse ano. Pronto. Tá. Ela disse, ela afirmou. Em cima dessa margem, você, Bruno, vai pagar seus tributos. Ah, Jéssica, mas eu não tive 32. Não é verdade? Eu tive menos. No lucro presumido não tem essa, Bruno. Você segue o que eles dizem. 32 Entendi. e acabou. Tem a receitinha ali do bolo para você seguir. Exatamente. Então, tem uma receita, 32% dessa receita é sua margem de lucro, né? Tá. Aí, qual o alerta que deve ficar aqui para as locadoras e quem está nos assistindo? Se sua margem, de fato, é 32 ou superior a 32, então fique no lucro presumido. Tá. Porque você vai tributar até 32, Certo. né? 32% ali do seu faturamento. Agora, se sua margem ela é inferior a 32%, talvez não valha a pena continuar no lucro presumido. Presumido, entendi. Tá? Então, aqui acende um farol amarelo, Tá. um alerta. Uhum. Pera, deixa eu ver o que está acontecendo, né? E, claro, esse 32%, essa margem, né? Jéssica, eu estou inferior ou estou superior? Você tem que entender das regras fiscais, porque eu estou falando de margem fiscal, tá? Mas, como eu falei antes, procure o quem, que ele vai te mostrar o como. Mas Tá. você tem que saber disso, tá certo? Certo. Terceiro caminho, Bruno, que a gente encontra é o lucro real, né? Como o nome diz, é a realidade do seu lucro. Então, você paga conforme a sua realidade. Se eu tenho lucro, eu pago. Se eu não tenho lucro, prejuízo, eu não pago. Ah, legal. É o mais verdadeiro possível Tá. que existe, né? Então, assim, nós temos esses 3 caminhos. E para definir qual caminho você deve seguir, Bruno, depende do cenário que a sua locadora está no momento. Certo. Depende do que ela vai encontrar no decorrer deste ano. Quantos veículos eu pretendo vender? Né? Qual a minha taxa de depreciação? Será que eu vou aumentar a receita, mas não vou aumentar custo? Tá. Ou vou aumentar a receita, mas vou aumentar custo também? Então, tudo isso precisa ser estudado para poder escolher o caminho certo. Legal. Então é o quem que vai te ajudar a Exato. fazer essa escolha, Exato. a fazer essa análise. E isso, assim, é interessante fazer, Jéssica. Você acha que nesse início de ano é interessante começar o ano fazendo isso, o quanto antes fazer isso, ou a qualquer momento a gente consegue fazer essa análise e, enfim, fazer essa decisão? Ó, meu conselho, Bruno, tá? E o que até a Receita Federal recomenda, ela tem que ser feita uma vez ao ano, né? Para você começar o próximo ano já sabendo qual regime tributário você estará. Nós estamos aqui em janeiro, né, de Isso. 2025. Jéssica, e agora? Já comecei o ano. Começamos. Não tenho possibilidades? Tem, calma. Calma. Você ainda pode estudar, só que você está um pouquinho atrasado. Então, você precisa correr, estudar, para poder, dentro ali de fevereiro, março, você tomar a decisão certa. Entendi. Mas é possível. Tudo na Dá vida, tempo. eu falo assim, tudo na vida é possível. Dá tempo. Tranquilamente, tá, Bruno? E uma coisa que eu digo, Jéssica, estou no meio do caminho, né? Lá em junho, julho, eu descobri. Também dá, gente. Tudo dá. Só que você tem que saber falar com a pessoa certa. Tá. Tudo há possibilidades. Mas nós temos que estudar e ver qual a melhor forma a se fazer isto, Certo. tá? Mas você que está em janeiro, sua hora é agora. Legal. Agora é a hora desse planejamento, de turbinar esse planejamento, né? Vamos Sim. turbinar esse planejamento agora. Ainda dá tempo de correr Com atrás certeza, aí sempre e de dá. organizar tudo. Então, você disse que pelo menos uma vez por ano é necessário fazer essa análise e tal. Então, fazer esse balanceamento, assim, quando for chegando mais para o fim do ano, é interessante já começar a analisar de como foi o ano e se de repente é necessário fazer alguma mudança para o ano seguinte. Então, você recomenda que seja dessa forma. Exato. Lá para novembro, de repente. Perfeito, tá? Ideal. Eu ia falar, Bruno, você estudou, eu acho, hein? Você fez conta. É isso aí, Bruno. Novembro é o mês ideal dos Olha, planejamentos, tá? legal. Mas não quer dizer que você está perdido, não. Como eu falei, a maioria já deve ter feito algum planejamento financeiro,
né? Mas Tá. talvez não tenha feito o estudo tributário, mas nós estamos em janeiro, então ele pode potencializar esse planejamento financeiro estudando a parte tributária. Legal, olha aí. Então, É isso aí. nunca é tarde, é sempre bom a gente se Nunca. atualizar de tudo, tá ligado, falar com as pessoas certas, fazer uma análise bacana. Às vezes as pessoas acabam deixando isso para depois porque acham muito complexo, Sim. né, Jéssica? Às vezes as pessoas falam assim, puxa, ai, mas dá tanto trabalho, ai, deixa, depois eu vejo isso. Não quero saber disso, não entendo. E também, não vou procurar ninguém. Isso é um problema, né? Porque Exato. isso vai virando uma bola de neve ali, as coisas vão acumulando de certa forma, e aí chega uma hora que isso vai ser um Sim. grande problema, né? Um grande problema, tá? Nós já pegamos várias locadoras que já perderam muito dinheiro, Bruno. Olha Muito aí. dinheiro. Ah, Jéssica, mas dá para retroagir. Dá, gente, mas não vamos retroagir 3, 4 anos, que aí é Claro, demais, né? é muita coisa. Mas retroagir 1 ano até que a gente consegue, mas É. conseguir 2, 3 anos? Claro que consegue, mas aí a gente vai ter que mudar toda a estrutura, chama atenção. Então, vamos, né, ser cautelosos. Com certeza, né? Para poder evitar um problema maior. Agora me esclarece aqui uma dúvida, Tá. Jéssica. Com essas dicas, é possível determinar o melhor regime tributário? Não, Bruno, não é possível determinar. Tá. Porém, já acendeu ali o farol. Como eu Aham. disse, né? Acendeu o farol para eu saber qual o melhor regime tributário, quais são os caminhos que existem para mim, Certo, né? Então, você certo. sabe agora quais caminhos existem e a pessoa que você deve ter ali ao seu lado para fazer esse planejamento, tá? Certo. Então, não tem como apenas com essas dicas, Jéssica, superior a 32% de lucro, inferior, já toma a decisão, sou pequeno, vou para o Simples Nacional. Não, Bruno, não adianta adivinhar. Nós não somos adivinhas. Certo. Tem que colocar no Excel. Você falou Tá. que não gosta de número, mas não tem jeito. É. Tem que colocar no Excel, Bruno, não dá para fugir disso. Tem que colocar no Excel todo o estudo para Todo o você estudo. tomar decisão por um estudo, não por um achismo. Certo, claro, baseado nos fatos de fato, né? Exatamente. E assim, o que acontece, Bruno? Nós temos diversas locadoras, né? E por mais que elas sejam do mesmo nicho, elas não são iguais. Claro, com certeza. Então, cada uma vai ter uma análise diferente. Não tem como a gente se basear, porque, sei lá, a locadora tal fez desse jeito, então vou fazer igual aqui. Claro que não. Exato. Falei com meu amigo. Meu amigo está no imagina. Simples, meu amigo está no Lucro Real. Vou seguir a dica dele. Não. Botei no chat GPT, ele Exato. me respondeu isso. Não Me dá pra ajuda, confiar. chat. Qual que é o melhor regime tributário? Imagina, nossa, a pessoa que faz isso, ela realmente Tá precisando de ajuda. Tá precisando de uma ajuda, de um conselho. Então, vocês podem até procurar a Jéssica aí, que ela vai ajudar vocês. A gente vai É falar isso aí. disso já já também. É isso aí. Né? E aí, Jéssica, com toda a sua experiência no mercado, quais são os regimes tributários mais comuns que você encontra? E, na sua opinião, qual seria o regime ideal para uma locadora de veículos? Tá, vamos lá, Bruno. Inicialmente, nós encontramos todos os tipos de regimes tributários, Certo. tá? Então, quando uma locadora chega até a Audit e pede a nossa ajuda para fazer um planejamento, a gente encontra Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, tá bom? Porém, depois da nossa análise, a tendência é que eles vão para o lucro real. A tendência. Que é aquele terceiro passo que você Isso, falou. que é a realidade. Certo, Você a paga de realidade. acordo com a realidade. Mais fácil, você paga de acordo com a realidade. Então, assim, a tendência para ele, mas eu não posso afirmar para você qual é o melhor regime tributário para todas as locadoras. Claro. Eu não posso afirmar. Como a gente estava conversando agora. Cada locadora é única. Sim. E por mais que elas são locadoras de veículos, eu tenho veículos premium, eu tenho veículos blindados, eu tenho veículos utilitários de caçamba, eu tenho caminhonetes. Então, assim, nós temos diversos tipos de veículos que diferenciam o custo de cada uma delas. Exatamente. Eu tenho locadoras que têm seguro. Eu tenho outras que não têm. Eu tenho outras que têm a Save. Eu tenho outras que não têm. Eu tenho locadoras que, às vezes, modifica o carro para prestar serviço ao seu cliente. Polícia, ambulâncias. Faz essas adaptações. Adaptações. E tudo isso tem uma Exatamente. alteração aí, né? No custo, Claro, você concorda? com É um certeza. custo diferente. Eu tenho locadoras, Bruno, que conseguem com capital próprio, com dinheiro dela, adquirir seus veículos. Outras não, capital de terceiros. Vai lá até o banco e pede empréstimos. Então, a estrutura de capital é diferente. Com isso, o resultado, as despesas são diferentes. Então, eu não posso afirmar aqui, ainda gravando, tá? Ainda gravando, qual é o melhor regime tributário. Eu disse, a Certo. tendência
é ir para o lucro real. Tá. Mas não é uma verdade única para todos. Claro. Tem que ser feito planejamento tributário. E é possível transitar de um para o outro? Por exemplo, do real para o presumido, para o simples. Isso acontece? Acontece, Bruno. A gente até faz estudo às vezes falando assim, ó, esse ano você continua nesse, mas aí no ano que vem você muda. Então, assim, Que legal. anualmente, pela Receita Federal, você pode transitar por eles. Certo. Tá? Então, esse ano eu estou no Simples, ano que vem eu estou no Real, ano que vem eu estou no lucro presumido. Porém, durante o ano, né, tô aqui, já estou em janeiro, pode transitar. Como eu te falei, tudo é possível. Tá. Basta a gente estudar e ver como é que vai ser feita essa transferência. Porém, quero ingressar no Simples Nacional. No meio do ano, se sua empresa já existe há muito tempo, não pode. Para o Simples, né, que é único, tem que ser ingressado ali em janeiro, né? Você faz ali já a opção para poder ficar o ano inteiro, o ano calendário dentro do Simples. Mas sim, durante o ano você pode sair do Simples. Mas a opção e não tem entrar. que ser isso, tem que ser no início. A não ser que seja uma locadora nova. Você acabou de abrir sua locadora esse mês, é o primeiro mês dela, então eu posso optar pelo Simples nesse primeiro mês. Legal, legal. Então, assim, na verdade, tem realmente esse planejamento para poder entrar no Simples. E, claro, se eu precisar sair, aí tudo bem. É mais fácil sair do que entrar no meio do ano, no meio de tudo que está acontecendo. Isso. Então, aí, por isso que essa análise, em novembro, mais ou menos, já aprendi, mais ou menos é importante ser feito para saber quais decisões vão ser tomadas, né? Isso aí, Bruno. Qual vai ser o futuro daquela locadora, daquela empresa no ano seguinte. É isso, Bruno. E assim, o planejamento, como eu falei, ele tem que ser visto absolutamente tudo. Gente, eu falo isso porque a maioria dos planejamentos, elas olham apenas um fato. Tá? Só um momento, né? A locadora, gente, ela não é um momento. Ela é uma história. Certo, claro. Eu compro um carro em 2020, eu vendo ele em 22. O ciclo de uma locadora se encerra ali em 2 anos. 2 anos, Então, eu não posso olhar apenas um momento da minha vida em que eu nem vendi carro, nem desmobilizei, nem renovei minha frota, e vou dizer que este é o momento para todos os próximos anos. Eu tenho que levar em consideração desde o momento da aquisição até o momento da venda, Bruno. Então, não é fácil um planejamento tributário de uma locadora. Né? Não é fácil, porque eu tenho que ver toda essa história. Não é uma única receita, um único custo, não. Eu tenho que ver tudo. E é uma coisa que vai alterando, né, Jéssica, ao longo dos anos. Com o passar da história da locadora, tem os seus altos e baixos, tem as suas mudanças, alterações, diferenças de custos e tudo mais. E isso é alterado. Então, realmente, essa análise é extremamente importante ser feita. As alterações, de acordo com esse relatório, precisam, de fato, ser feitas. E esse cuidado com essa questão financeira, ele é muito importante, até porque a base ali é financeira, né? Se a gente não tem... Economia. Exato. Se a gente não tem essa questão financeira muito bem resolvida ou muito bem estruturada, como que a gente consegue seguir adiante com uma locadora ou com uma empresa, ou até mesmo na sua vida pessoal, se você não se organiza? Isso. E assim, o fluxo de caixa das locadoras, eles sempre são apertados no momento em que eu estou alugando o carro. Ele sai do aperto quando eu vendo o carro. Só que eu fico ali no aperto, né? Fico ali quase ali uma margem pequena ou um lucro zero no momento da locação. Quando eu encerro o ciclo daquela locação, é que o meu caixa ganha fôlego com a venda do carro. Olha aí, que então, legal. por isso que é importante você estar acompanhando o seu fluxo a todo momento. E até mesmo saber em que momento essa venda pode ser feita, em que momento vai ter esse respiro. Isso tudo é premeditado, é pensado, né? E aí você comentou aí, né, do lucro real, né, considerando que ele é um regime mais comum. Que conselho que você daria para as empresas que adotam nesse novo ano, que adotam o lucro real agora nesse ano? Vamos lá, Bruno. Vou dar um conselho também para quem não está no lucro real, tá? Então, assim, para quem está no simples e no presumido, faça uma pergunta se você escolheu esse regime porque você tomou a decisão de acordo com o planejamento. Ou se foi porque alguém falou para você, alguém deu uma dica, ou porque mandaram você entrar. Então, você não pode tomar uma decisão
baseado por neste nível, baseada por conselhos, Claro. baseada por dicas. O GPT. Exatamente. Você tem que planejar, tem que Tá. colocar no papel, você tem que provar a sua decisão. Então, quem está no Simples Nacional em Lucro Presumido ainda agora, em janeiro de 2025, faça essa pergunta. Não, foi opção minha, Jéssica. Eu vi que o melhor caminho para mim eram estes. Então, Tá. beleza, continuem aí. Para quem está no lucro real? Agora, a minha dica para quem está no lucro real. Para quem está no lucro real, eu falo o seguinte: desconfie sempre. Tá. Se não tem algo que você está deixando de fazer e está perdendo dinheiro. Está deixando dinheiro na mesa. Tá. Então, não é porque você está no lucro real que você já está garantido. Certo. Você tem que saber fazer o lucro real. Tá. Né? Você tem que saber quais são as possibilidades de economia tributária dentro do lucro real. E assim, Bruno, a gente pega diversas locadoras o tempo inteiro de veículos que estão no lucro real, mas quando a gente vai olhar, eles estão deixando literalmente dinheiro na mesa. Nossa. Estão deixando dinheiro na mesa. Me dá algum exemplo aí do que isso, quando isso acontece. Isso acontece. Vou dar um exemplo até o que aconteceu faz pouco tempo, né? Nós pegamos uma locadora de médio porte e nós fomos auditar a apuração fiscal dela, né? Tá. Fomos auditar a apuração. E lá nós encontramos que o único crédito, o único insumo que ela toma na apuração dela era só depreciação de veículos, né? Todo mundo conhece depreciação, né? Sim. Depreciação é o custo, é a cereja do bolo, eu falo, né? Então, ali só estava tomando crédito de depreciação. Aí a gente perguntou, e manutenção? E combustível? E pneus? E peças? E o pessoal do comercial, que está ali para vender aqueles carros? E a gestão da frota, que está para vender? Entendeu, Bruno? Então, assim, Nossa. a maioria dos meus colegas, né, de contadores, quando eles não são especialistas, quando eles são generalistas, né, eles não se aprofundam, eles não sabem quais insumos uma locadora pode tomar. Então, ele aplica de forma genérica. Fica muito superficial, né? Exatamente. Não se aprofunda no segmento do cliente. Você tem que se aprofundar no segmento de cliente. Peraí, o que é uma locadora? O que eu preciso para poder locar um carro? Tá. Preciso ali fazer manutenção, preciso depreciar, preciso colocar combustível, preciso pagar IPVA. Eu tenho diversos custos que a minha atividade necessita para eu gerar receita. Isso a gente chama de insumos, tá, Bruno? Tá. O nome de insumos é toda despesa ou custo que está ligado diretamente à minha atividade. Sem isso, eu não consigo. Tá? Então, assim, são esses exemplos que a gente encontra muito. E o outro exemplo, que é o mais impactante, né? Além desse que eu te falei, de combustível, peças, nós temos aí uma questão do IPVA, dos juros de financiamento, que é uma polêmica. Né? Nós também temos a depreciação acelerada. O laudo de depreciação acelerada. Ah, e o que é esse laudo? Explica aí pra gente. Vamos lá. Esse laudo é muito importante para as locadoras, então eu quero que todo mundo preste atenção. Vamos lá. Bruno, é o seguinte, o laudo é um documento Tá. onde engenheiros competentes, que têm o poder, atestam ali qual é a taxa que você, sua locadora, pode utilizar. Qual a taxa de depreciação ela vai gerir sobre aquele carro. Certo. Tá? Então, assim, o que acontece? Em 1900 e bolinha, 1964 ali, Bruno, há muitos anos atrás, né? A Receita Federal, no regulamento do imposto de renda, ela diz que a Receita Federal vai fazer estudos para poder dizer qual é a vida útil, qual que é a taxa de depreciação que todas as empresas do Brasil vão poder depreciar seus ativos. Certo. Tá? Então, ela foi lá e estabeleceu isso, tá bom? Então, se eu pegar a tabela hoje, se eu for hoje no Google e pegar a tabela da Receita Federal, ela diz que um carro comum de passeio, que são a maioria dos nossos clientes, carro comum de passeio, duram 5 anos. Tá. E que eu deprecio 20% ao ano. Se são 5 anos, 100%, 20% ao ano. Sim. Tá? E aí, este laudo vem para dizer o seguinte, não é 20. Não é essa taxa. Tá. A taxa da locadora é 25, é 33, é 50, é 100, depende. Depende do veículo, depende do contrato de locação. Então, o laudo é um documento com poderes fiscais, onde o engenheiro atesta que você pode adotar uma taxa diferente daquela estabelecida no regulamento da Receita Federal. Legal. E por que é mais vantajoso adotar essa taxa diferente? Bom, vamos lá. O jogo é o seguinte, Bruno. Eu gosto até de exemplificar na minha moto. Até nos cursos eu faço isso, né? Como eu falei, nós temos um veículo, ele tem 5 anos de vida, certo? Então, eu deprecio 20%
ao ano. Certo. Só que eu te pergunto, Bruno, as locadoras ficam 5 anos com um veículo? Provavelmente não. Não. Se ela tiver 5 anos com veículo... Se ela tiver, é porque talvez a atividade dela permite ela ficar 5 anos. Ou ela tem um apego emocional, fala assim, não, é meu carrinho. Esse é meu carro. Porque eu te pergunto, Bruno, você, Bruno, pessoa física, vai alugar um carro. Você quer um carro novo ou velho? Um carro novo, né? Com Novo. mais vantagem, atualizado. Então, a locadora, ela tem uma necessidade de renovar a frota dela mais rápido. Claro. Ela não pode ficar esperando 5 anos, o carro envelhecendo, gerando custo com manutenção, para poder trocar, porque a Receita Federal disse que um carro dura 5 anos. E não, tá? não é vantagem, né, Jéssica, para a locadora? Porque Exato, aumenta o senão custo. os custos são muito maiores. Exatamente. E aí, até para alugar, como é que vai alugar com um valor assim alto, um valor atualizado, digamos assim, se é um carro que já está... E a pessoa não vê benefício naquele carro utilizado. É. Né? Então, assim, quando a Receita Federal fez esse estudo, Bruno, e ela disse que era 5 anos, ela não fez esse estudo para as locadoras. Ela não falou assim, para o segmento de locadoras são 5 anos. Ela fez esse estudo para todo mundo, para todas as empresas do Brasil. Então, não importa se é a minha empresa de contabilidade, se é uma indústria, se é a Save, se é a locadora, todos vão depreciar durante 5 anos. Tá. Aí eu te pergunto, uma locadora utiliza o carro igual eu, Jéssica, de uma contabilidade utilizo, ou igual vocês da Save utilizam? Provavelmente não. Elas utilizam muito mais. Sim. É muito mais severo o uso. Tá, A todo momento esse carro está na rua. Exato. É diferente do meu lá na contabilidade, na audit, que eu posso deixar na garagem guardado. É só quando eu vou para algum cliente, é só quando eu ver aqui na Save que eu uso ele. Exato. O desgaste é menor, tá? Então, assim, primeiro, não é certo dizer que um carro numa locadora dura uns 5 anos. Até porque as pessoas que usam têm perfis diferentes, né, Jéssica? Exatamente. Alguns são mais cuidadosos, outros nem tanto. Pessoas que vão ter aquela cautela, outras pessoas que vão falar, é alugado mesmo. Exato. Não tem problema. E depende até da onde está o cliente, né? Porque, eu te falei, ambulância, carro de polícia, carro da Vale do Rio Doce, são depreciados mais rápidos. Ah, sem dúvida. Tem um desgaste maior. Então, imagina como é injusto, né? Eu ter que depreciar 5, sendo que não é a minha verdade. E olha o que acontece. Por que você, locador, deve fazer o laudo? Porque, como eu falei, no primeiro ano você depreciou 20%. Tá. Então, você considerou como custo para pagar imposto, tributos, 20%. No segundo ano, mais 20%. Só que no segundo ano, você tomou a decisão de vender este carro. Tá. Então, ele não existe mais na locadora. Depois de 2 anos, eu vendi esse carro. Eu só me aproveitei para tomada de créditos 40%. Certo. 60% daquele carro, Bruno, foi para o lixo. Perdi a oportunidade de tomar crédito de imposto. Tá. Então, o que a gente fala? O laudo ele faz o seguinte, ao invés de 5 anos, o laudo vai dizer que valem 3 anos. Para você, locador, o laudo vai valer 3 anos. 100% em 3 anos, eu tenho 33% em cada ano de depreciação. Certo. Se no primeiro ano eu depreciei 33%, no segundo 33%, eu me aproveitei de créditos em cima de 66% desse carro. Só joguei 33%, diferente do outro, que eu perdi 60%. Então, assim, quanto maior a minha taxa de depreciação, Bruno, mais crédito eu tenho, menos imposto eu pago. Olha. Essa é a regra do jogo. Que legal. Tá? É por isso que as empresas não podem fechar os olhos para isso. Sim, claro. Né? E a gente estava falando dessa questão aí da taxa diferente, né? Que ela é muito mais vantajosa nesse caso, né? E por que algumas pessoas têm esse medo, esse receio, de repente, de arriscar isso? Olha, Bruno, eu acredito que os empresários, eles ainda têm essa dúvida, têm esse receio, têm esse medo. Primeiro, pela falta de familiarização com o assunto, né? Segundo, achando que é uma manobra, um jeitinho brasileiro, sabe assim? Um jeitinho brasileiro de pagar menos tributo. Tá. Então, quando, né, até nós, que às vezes não conhece a gente, não conhece a Audit, não conhece o Paulo Henrique, não conhece a Jéssica, a gente vai levar esse tema para uma empresa que ainda não nos conhece e fala, não, isso aí tá me cheirando aí mutretagem, né? Algum jeito de burlar, né? Só que eu digo para eles, não sou eu que estou falando, Bruno. Não é o Paulo que está falando, não é o Audit que está falando. É a lei que está falando. E se eles têm dúvida, vamos fazer uma coisinha, Bruno? Faz um favor para mim. Você pode abrir o Google aí? Você consegue? Agora? Você consegue abrir o Google ou no celular? Pode ser no celular. Consigo abrir Abre aí, aqui. vamos só brincar um pouquinho. Vamos ver aqui. Ser rapidinho.
que a gente pesquisa Coloca aí no aqui? Google. HERE, R-I-R, que é Regulamento do Imposto de Renda. Artigo 320. Artigo 320. Vamos Isso ver. aí. Quais foram os sites que eles trouxeram para você? Ele me trouxe aqui, artigo 320. Ele me trouxe um Jus Brasil Pode aqui. ser. Entra aí nesse Jus Brasil. Pode Planalto entrar. do Governo. Planalto vai vir a lei inteira. Vai no Jus Brasil que é reduzido. Vamos no Jus Brasil. Ele fala... Fala aí, Bruno. Artigo 320. Regulamenta a tributação e fiscalização e a arrecadação e a administração do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Isso. A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar utilização econômica do bem pelo contribuinte na produção de seus rendimentos. Vamos lá. Segura um pouquinho. Tá. O que isso quer dizer? Que a taxa de depreciação fiscal, ela é fixada durante a produção de rendimento de um ativo. Isso. Então, ela está querendo dizer o quê? Se eu comprei um carro para minha locadora, quantos anos esse carro vai ficar na locadora gerando locação, gerando receita? Então, nós podemos dizer aqui, nossa média de estudo, que uma locadora fica a média de 2 anos. De 2 a 3 anos. Certo. Tá? Então, olha só. Olha que legal, Bruno. Se você pesquisar a palavra no Google, depreciação... Depreciação. Jéssica, o que é depreciação normal? Não precisa pesquisar agora, não. Fica no artigo. Tá. O que é a depreciação? É o desgaste natural da vida, né? Certo. Depreciação, desgaste natural da vida. Aham. Eu não tenho potencial, né, de fazer algo, estou travado, a manutenção. Para a Receita Federal, para questões tributárias, não é o desgaste natural da vida, é o desgaste em relação ao poder de geração de receita Certo. que aquele ativo tem. Então, se um ativo ele fica 2 anos gerando receita na minha locadora, eu vou depreciar em 2 anos. Se ele fica 3, eu vou depreciar em 3. Ok? O conceito está ok. Agora continua, Certo. continua, só o de baixo Bom, agora. a Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda publicará periodicamente o prazo de vida útil admissível em condições normais ou médias para cada espécie de bem, assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota efetivamente adequada às condições de depreciação de seus bens, desde que faça a prova dessa adequação quando adotar uma taxa diferente. Posso adotar uma taxa diferente? Posso. Pode. Desde que eu faça prova. Claro. Quem é que vai provar? O laudo. Gente, não sou eu, Jéssica, que estou falando. Tá falando, exato. Não é o Paulo, não é a Audite, é a lei. Tá aqui na Artigo lei. 320, desde 1964. Tá? Já existe. Então, qual é o medo? Eu tô falando aqui com eles. Qual o medo? É só você colocar no Google agora, igual o Bruno fez, tá? Bruno nem sabia de depreciação, peguei ele de surpresa aqui. Foi de surpresa. Nem sabia. Tá claro. Essa parte da lei, ela é muito clara. Sim. Ele diz que vai, né? Ali estava escrito. A Receita Federal fará estudos, periodicamente, isso não aconteceu, tá? Fez uma vez na vida, não aconteceu periodicamente. E disponibilizou pra gente a tabela. Porém, fica assegurado o contribuinte de adotar a cota efetivamente adequada. Exato. Aos seus bens. E se fizer uma taxa diferente, não tem problema, desde que você prove que a sua taxa é diferente. Sim. Fizemos aqui na prática. Olha aí. Provamos. Tá né? mais do que Então, provado. Eu trouxe isso, Bruno, para ver se abre a mente. Se abre a mente agora, se eles acreditam nisso. E é um potencial de economia gigantesco. Se não fosse, eu não estaria aqui todo o tempo falando nisso. A gente já está mais... Para você ter ideia, Bruno, a ABLA fez o primeiro laudo, tá? De depreciação quando eu nasci. Tá. Quando eu nasci, né? Há 33 anos atrás, a ABLA fez um laudo de depreciação. E naquela época, o governo, o INT e o IPT, que são órgãos competentes, são engenheiros que estudam, eles já avaliaram que a taxa de depreciação de um carro não eram 5 anos de uma locadora. Sim. Eram 33%, pelo menos. Mas não eram 5 anos. Então, naquela época já existia. Tá? Só que aí tem um porém, Bruno. Cada locadora tem que ter o seu laudo. Exato. Não é o único para todos. Cada uma tem um perfil, como a gente falou, né? Tem essas questões aí que precisam ser analisadas para ter esse laudo. Então, o laudo é extremamente importante. Sim, né? extremamente. A gente analisando aqui agora, falando isso agora. Então, não há por que ter medo. Está na lei. Você provou.
Está mais do que provado aqui, Você gente. assina, Bruno? Assinado aqui, Você assina provou? embaixo. É isso Tá aí. aprovado. Agora, que tipo de economia essa estratégia pode proporcionar para a locadora? Que você falou, né, que tem toda essa questão aí as pessoas estarem deixando dinheiro na mesa e tudo mais. Então, que tipo de economia que traz? É economia no bolso, direto, Bruno. Certo. Economia no meu bolso. Porque essa depreciação que eu estou acelerando está afetando a minha tributação. E eu estou pagando menos impostos. Tá. Quem sabe nem pagando, porque a depreciação é muito severa. Sim. Então você zera. É dinheiro diretamente no bolso. Tá? A gente estima aí, Bruno, se alguém quiser, mas qual o valor disso? Qual o valor da economia? Pega o valor da sua frota, pega o valor da sua frota agora, ativa, e aproximadamente 2,7 da sua frota. Tá. Que você tem ali aproximadamente de economia, 2,7. Tá? Essa é a economia que você vai ter durante 2 anos dessa frota que você possui hoje. E aquele valor que você vê depois de aplicar os 2,7 é dinheiro no bolso. Olha aí. É dinheiro de fato de economia. E qualquer empresa pode implementar isso? Qualquer empresa pode implementar isto. Porém, a gente aconselha e só deve implementar as empresas de lucro real. Certo. Tá? E por quê? Uma do simples e do lucro presumido poderiam fazer? Poderiam, mas não tem por que vocês fazerem. Porque Simples Nacional e lucro presumido não olha a depreciação. Quero nem saber da sua depreciação. Entendi. Ele só olha faturamento. Tá. Eu não quero nem saber seus custos. Então não tem por que. É um tiro no pé uma locadora do Simples e do lucro presumido fazerem o laudo. Quem deve fazer o laudo é quem está no lucro real. Por isso que um bom planejamento, Bruno, além de você escolher aqueles 3 caminhos que eu falei no início, você tem que aplicar se você tivesse o laudo. Porque pode ser que sem o laudo você fique ali, né, na dúvida, né? Sem o laudo. Não tem o laudo, é como está hoje, fico na dúvida. E se eu adotasse o laudo, aí aumenta a sua economia, aí você fala, não, então o lucro real é melhor. Então você tem que pôr os cenários possíveis que você pode encontrar ao longo do caminho. Pois é. Agora, o que mais as empresas poderiam dar mais atenção para melhorar o seu desempenho agora em 2025, além da tributação? O que você Eu recomenda? amo tributação, tá? Tá. Mas além da tributação, no âmbito contábil e fiscal, Bruno, eu falo o seguinte para os empresários e para as locadoras. Deem mais atenção às suas demonstrações financeiras. Tem locadoras que nunca viu um balanço da sua própria locadora. Pois é, então. Nunca viu uma demonstração do resultado do exercício da sua própria locadora. Não sabe nem o que o contador está fazendo ali. Tipo, não sabe o que ele está declarando. E o balanço, Bruno, é o balanço da vida de uma locadora. Sim. No balanço, vai tudo que você construiu até o momento. Todos os bens e direitos que você possui, toda a riqueza que você construiu, toda a dívida que você possui até o momento. É uma fotografia do seu cenário. E se essa fotografia estiver distorcida ou não trazer a realidade, quando a empresa vai pedir empréstimo junto ao banco, eles analisam o balanço. Analisam o balanço. Aí eles não liberam o crédito. Ah, você está sem crédito. Por que será? Eles não falam. Ah, é porque seu balanço não está dizendo a verdade. Entendi. Às vezes uma taxa elevada. Porque ele não confia em você para liberar um valor na sua conta com uma taxa baixa. Você vai participar de uma licitação, né? Uma concorrência pública. E você não ganha porque seu balanço não está bom, não está saudável, seus indicadores estão ruins. Porque não foi tomado esse cuidado, não foi feita essa análise, não teve essa preocupação. E aí, obviamente, vai ter uma consequência. Exatamente. E assim, eu falo isso porque a maioria, eles não sabem do impacto que um balanço pode gerar na estrutura dele, da empresa. Olha. Como eu falei, ali em tomar um crédito, em fechar com o fornecedor, em fechar com o cliente. Porque o fornecedor e o cliente também quer saber qual é a vida. Né? Essa empresa é saudável não é para eu me relacionar com ela. Sim, tá? claro. Então, assim, além da tributação, gente, as locadoras precisam dar importância aos seus balanços. Um balanço. E tem que seguir as regras. Tá. E assim, a gente até encontra locadoras, Bruno, que tem um balanço, mas quando a gente vai ver as regras, totalmente desacordo. Em desacordo com as normas contábeis. Né? Não aplicando a verdade. Sim. Quando eu olho para a empresa, eu olho para o balanço e falo, essa empresa não tem dinheiro nem de pagar a dívida dela de curto prazo. Como é que um banco vai emprestar dinheiro para ela de curto ou longo prazo? Não tem dinheiro. Mas por quê? Na verdade, o balanço não está refletindo a verdade sobre aquela empresa. Então, o conselho que eu dou é,
olhe para o seu balanço. Ali está a riqueza. Sim, pois Ali é. está a fonte de crescimento. Sim, claro. E estando muito bem estruturado, a chance de você ter problemas, até mesmo na questão de empréstimo e tudo mais, você evita esse tipo de problema. E é uma economia. Exato. Você baixa seu custo de endividamento, né? Porque você consegue depois mais crédito. Você vai ter que pagar essa dívida depois, enfim, vai ter que resolver isso e aí vai ser um gasto que aí não vai ter um lucro, né? Exato. Digamos assim, não vai ter essa economia. Sim. E aí você acaba perdendo mais do que economizando. Exatamente, Bruno. Olha. É isso aí. Então, o balanço é muito importante para as locadoras. Agora, qual que é a sua principal dica que você daria aí para as empresas se prepararem para agora, 2025? A gente falou aí muita coisa bacana, falamos que ainda dá tempo de correr atrás aí do que não correu atrás agora no final Exato, de 2024. exatamente. E que dica que você dá, então, para as empresas se prepararem agora para esse ano? Olha, não tem como fugir. Tem que colocar no Excel. A dica é, coloca, vai lá e planeja. Gostando ou não? Gostando ou não. Só que assim, as locadoras, os empresários não vão saber de todas as legislações, igual a gente está conversando aqui, que existem. Claro, exato. Então, vai atrás de um profissional agora. Já pega o telefone. Uhum. Parece... Pega o telefone. Não existe só audit, existe vários, mas tipo, Claro. já vai atrás de alguém especialista que dê a devida atenção para você. Isso é importante. Você precisa de atenção. Vai estudar mesmo, vai procurar informação. Assista todos esses podcasts que a Save, parabéns por esse projeto, Obrigado. disponibiliza para vocês. Eu sei que às vezes é tedioso, né? Porque até eu fico tedioso, às vezes eu fico, no tédio, vou assistir 1, 2, 3, aí a gente fica cansada, né? Tipo, cansei. Mas isso vai trazer oportunidades para você. Conhecimento, né? O que você deixa de fazer hoje é o que vai mudar seu futuro. Com certeza. Então, você tem que fazer hoje para mudar o seu futuro, Com de certeza. fato. Tudo que você faz hoje tem uma consequência ali na frente. Exato. Pro bem ou pro mal. Exatamente. Então, buscar uma ajuda profissional é essencial e de extrema importância. Como nós já iniciamos falando aqui, a gente não sabe de tudo. A gente não tem conhecimento de todos os assuntos, ou até mesmo, por mais que você já seja um empresário, que você tenha a sua empresa por algum tempo e tudo mais, isso não significa que você saiba 100% e que você não precise da ajuda de outros profissionais para poder te ajudar. Uhum. Então, isso que você está falando é muito importante, né? Essa dica de trazer, de buscar essa ajuda, de buscar esse conhecimento para você se aprimorar e para os próximos anos você cada vez se fortalecer mais com esse conhecimento. E ter essa rede de apoio no sentido de ter profissionais que vão ali te ajudar, que vão te auxiliar, que vão te recomendar coisas, assim como você está falando agora e dando essas dicas maravilhosas, buscar esse conhecimento, não ter esse medo, não ter essa preguiça, não ter esse, deixa pra lá. Exatamente. Né? Esse assunto, né? Vocês vão postar lá, né? Planejamento financeiro. Já vai olhar. Ixi, nem vou olhar porque eu não entendo disso. Não, pelo amor de Deus. Sem dinheiro, a empresa não vive. Não pois é. Então não tem como. Não tem como lucrar, crescer, evoluir. Exatamente. A tendência da coisa piorar se você não corre atrás disso é muito grande, Exato. infelizmente. A sua empresa não vai ter uma longevidade, não vai crescer futuramente. Exato. Ela vai morrer no meio do caminho. E se você tem uma empresa, seu objetivo é sempre crescer, progredir, trazer coisas melhores sempre. E nada acontece sem esse estudo, sem esse conhecimento, sem essa busca toda. Agora, qual o conselho que você dá para as pessoas que depois que assistir e ouvir esse podcast, ainda tem muitas dúvidas sobre o assunto? Como é que a gente te acha, Jéssica? Como é que a gente encontra audite? Como é que a gente busca ajuda, pelo amor de Deus, Jéssica? Vamos lá. Bruno, a gente está no Instagram, tá? Então, lá no aí. Instagram, nós somos, né? Somos bem presentes. Ai, que legal. Tá Isso é bom. Então, a minha rede é Jéssica_Rental. Se quiser entrar aí, já pode me seguir. E a rede da empresa é Audite Consult. Então, é Audite, com temudo, Lock de locação, One, tá? Audite Lock One. Lá vai ter o Linktree, que tem todos os nossos canais. Que incrível. Tudo sobre audite, né? Nossos contatos também do comercial. Então, se você tem dúvida, vai lá nas nossas redes e nos chamem. Que a gente bate um papo. Se quiser, ainda tenho dúvida, quero fazer uma simulação do laudo. A gente tem uma simulação onde você fala qual que é a sua frota e a gente coloca lá. Gratuito, a gente não cobra para fazer simulação. Bacana. Então, a gente faz essa simulação para ver se vale a pena, tá, Bruno? Sim. Nós somos muito sinceros. Sim. De verdade. Se não vale a pena, a gente olha e fala, não vale a pena.
A economia que vai trazer não é tão significativa ao ponto de ter que chamar esse órgão para fazer este laudo, o custo do laudo. Sim. Então, a gente coloca tudo na mesa e a gente fala a verdade. Vale a pena ou não vale a pena? Transparente. Então, E a Audis tem os cursos também, não? temos. Como que são esses cursos? Como é que Nós- o pessoal encontra? Também através do Instagram? Também através do Instagram, tá? Nossos cursos, nós temos tanto cursos particulares que locadoras contratam a gente particular para dar um Olha. curso ali só para eles. E nós também abrimos turmas, né? Onde várias locadoras podem participar juntas, né? Para ter aí uma olha economia aí. maior. Então, Legal. assim, nós também abrimos turmas. Nós não temos a nossa agenda fechada até o momento, mas eu peço que Tá. vocês acompanhem no Instagram, Legal. que a gente sempre solta lá nossas agendas para esses cursos. Estamos começando o ano. Contabilidade para não locadores. Você pode fazer, tá, Bruno? Ah, é? Contabilidade para não, para Olha não aí. contadores. Tá. Então, até você pode fazer esse curso, Que viu? incrível. Ah, vou procurar lá. Vou procurar. É isso aí. Que legal, né? É muito bom poder passar esse conhecimento, né? E agora o ano está começando, as pessoas vão começar a buscar esses cursos aí para poder se aprimorar para ao longo de 2025 agora ter esse conhecimento e esse amadurecimento também da empresa. É um amadurecimento não só da empresa corporativa, mas pessoal também. Com certeza. Né? Uma pessoa que não é locadora, enfim, que não é contador, também dá para fazer o curso. Também. E Olha assim, aí. uma coisa até legal aqui, um exemplo. Locadoras, eu já tenho meu contador há não sei quantos anos, ele é do grupo, ele é da família, eu não quero trocar. Tá. Só que ele não tem, Jéssica, a vivência do segmento de locação. É para isso que a gente dá o curso. Para contadores, para empresários, para controllers, para Olha. financeiros. Então, não importa se é contador ou não. Se é do segmento rental, é muito bem-vindo. Claro. Tá? A gente trata ali sobre todas as questões. Faturamento, como eu vou faturar, o que as despesas de seguro, manutenção influencia na minha empresa. Por que eu sou uma locadora? Eu sou Olha. serviço, eu sou comércio? Vai ficar com essa dúvida, vai pro curso que a gente esclarece. Esclarece É tudo. serviço ou é comércio? E aí a gente esclarece tudo isso. Legal. O porquê da locadora. A gente fala que ela tem que entender primeiro quem ela é, Uhum. para depois saber para onde ela vai. Sim. Se eu já interpretar errado quem eu sou, com certeza ela vai pro caminho. E encontramos várias no caminho errado. Ixi, Maria. É isso aí. E aí, até você colocar no eixo de novo no caminho é um trabalhinho. Exato. E esses cursos, eles são online, eles são presenciais? Como que funcionam? Temos os dois modelos. Ótimo. Tá, Bruno? Tanto presencial, a gente faz ali na Paulista, com Tá. turmas abertas, ou nós temos online. Tem clientes que, quando contrata particular, prefere que nós vamos até a locadora e façamos lá que pro time bacana. deles. Vocês vão né? até lá. Até a locadora e fazemos Gente, é ali para o completo o time deles. negócio. Então, assim, temos todos os modelos. Híbrido, não híbrido, temos todos os tipos de modelos. Que incrível, gente. Então, vale muito a pena correr atrás, buscar aí esse curso Exato. particular, enfim. Juntar as locadoras, né, para ter essa economia, como Isso, você falou, exatamente. que é muito legal. Afinal de contas, né, Jéssica, conhecimento nunca é demais. Exato. Tudo que a gente aprende, que a gente consegue agregar na nossa vida, podem levar tudo da gente, mas o conhecimento, a sabedoria que você adquire e a experiência é algo que Sim. ninguém leva de você. Exatamente. E Bruno. você ter a possibilidade de colocar isso em prática e ver os resultados, os frutos, eu acho que é muito... Tanto para vocês que aplicam o curso, né, que trabalham com isso, quanto para quem faz o curso. Começar a ver os resultados, os frutos, eu acho que é gratificante demais, né? Sim, Bruno. E eu garanto, sempre que a gente faz o estudo, seja na parte de contabilidade, seja na parte tributária, a gente sempre transforma. Olha aí. Transforma. A reunião, todo mundo sai com a cabeça cheia, mas cheia de Que coisas legal. boas, sabe? Cheia de coisas. Aham. Pera, tem essa oportunidade, não tem essa. O que eu tô fazendo? O que eu não tô fazendo? Certo. Né? E aí eles até falam, Jéssica, pode ter mais reuniões? Eu falei, podemos ter mais reuniões. Se vocês tiverem dúvidas, estamos aqui para esclarecer. Nós amamos esse segmento, né? Incrível. Como você falou, eu, Jéssica, estou há 15 anos, apaixonada. A Audit existe há 30 anos já nesse Olha segmento. aí. Paulo Henrique há 30 anos. E essa paixão que ele teve pelo segmento rental, ele passou para mim, né? Uhum. Então, hoje, eu posso dizer... Sou apaixonada de verdade. Quando as pessoas vêm falando, falam, nossa, mas quanta paixão, como você fala? É porque eu gosto de verdade. Que É bom, sincero. né? É muito bom, né? Poder fazer o que a gente gosta, Exato. o que a gente ama. Como você falou, com muita sinceridade trazer isso. Eu amei, adorei saber do curso, de saber de todas essas informações que, apesar de não ser uma realidade do meu dia a dia, eu aprendi hoje e tenho certeza que quem está ouvindo aqui também, assistindo,
com certeza aprendeu. Se não aprendeu, ó, só voltar ali, Exato. pega o caderninho, anota, pausa. Faz aqueles cálculos que eu fiz ali na mão. Tem É, dúvida? olha O aí. Bruno leu pra vocês, não foi eu que li. Tá Foi lá. o Bruno que falou. Tá no Google. Tá na lei, Tá né? na lei, você Tá viu na lá, lei. né? Só entra lá. É, mas claro, e também claro, e tendo qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Exato. Audite, com todas essas redes sociais, com essas possibilidades aí, e tirar todas as dúvidas, né? Isso aí, Bruno. Pelo que deu para ver, vocês são muito receptivos, isso é muito bom ter essa conexão bacana com as pessoas e essa troca de conhecimento com muito amor. Que Sim. dá para ver que você faz isso com muito amor. Isso E aí. sem amor, sem esse brilho nos olhos, nada acontece Sim, bem. Exatamente, Bruno. Então, parabéns. E parabéns para você também. Obrigada por ter me convidado, por ter, né, por eu conseguir trazer esse tema que a gente Eu gosta amei. tanto. Parabéns aí pelo projeto, de verdade. O tanto de podcast que vocês, né, já publicaram e que já ajudaram aí o segmento rental. De verdade, é é. enriquecedor. Que Parabéns mesmo, viu? Fico feliz. Jéssica, eu quero te agradecer demais, agradecer muito a sua presença também hoje aqui. Foi muito bacana, muito enriquecedor. Tenho certeza que as pessoas já estão saindo aí com um pouco mais de conhecimento e, claro, quem quiser saber mais, conhecer mais, é só te procurar lá, Audite, que vai ter muito mais conhecimento. Então, obrigado mesmo. Que você tenha um excelente ano novo agora, 2025, com muito sucesso, muitos cursos. É isso aí. Né? Vocês, muito podcast, hein? Muito Vamos nos podcast. encontrar em muitos eventos. Com certeza, com certeza. É sempre um prazer poder estar com você também, né? A gente já se encontrou em outros aí. eventos, já conversamos. Obrigado mesmo, viu? Obrigada a você, Bruno. E como a gente fala lá na Audite, vamos para cima. Vamos pra cima, é isso aí. Pessoal, também quero agradecer demais aqui por vocês estarem com a gente, acompanhando aqui o nosso podcast, as nossas redes sociais. Ah, não segue ainda? Não acompanha? Então não perca tempo, né? Corre lá no Instagram, tá aqui, ó. Vamos deixar aqui o nosso Instagram para vocês. Já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, indica para os amigos também. É sempre muito bom a gente poder espalhar conhecimento, sabedoria e todas essas informações riquíssimas, como a Jéssica trouxe hoje pra gente. É muito importante poder compartilhar isso. E nós aqui da Save estamos trazendo cada vez mais conhecimento e informações que podem ser muito úteis para você e também para outras pessoas, para sua empresa, para os seus parceiros. Então, não esquece a gente não, compartilha a gente aí, segue a gente, né? Então, muito obrigado aqui por vocês estarem acompanhando esse episódio, nosso primeiro episódio de 2025. Um feliz ano novo, um 2025 de muito sucesso também para todo mundo. E a Save continua aqui esperando por vocês. Hope, galera, e até a próxima!